Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Odete Almeida. Como sabem, sou presidente da FRIARC e também da FAIAR. Antes de mais, gostaria de vos dar a boa-vinda a este webinar sobre conceitos de hidráulica da teoria à prática. Portanto, o webinar que vai ser palestrado pelo engenheiro Rui Figueiredo, a quem eu já agradeço a presença e a disponibilidade por fazer este webinar aqui para a FRIARC. Portanto, é um webinar que pensamos que é muito importante, porque os conceitos de hidráulica, como sabem, estão 90%, eu diria, ainda presentes nas instalações de ar-condicionado aqui em Portugal. Atualmente a tendência é mais usar a expansão direta, mas eu queria vos alertar, ao que eu alerto sempre, não se esqueçam que os médios e grandes edifícios ainda estão com circuitos hidráulicos e, portanto, para quem é de uma geração mais recente e quem entrou um pouco mais recente no ar-condicionado, acho muito importante que estejam atentos a estas formações de hidráulica, porque porventura na vossa vida profissional dentro do ar-condicionado irão, de facto, enfrentar algumas situações e deparar-se com situações de hidráulica, não é? Portanto, e quem diz hidráulica diz também o fluido do ar, portanto, é muito análogo quando estamos a falar, portanto, das propriedades um pouco físicas e da forma como o tratamos. Por isso é que este webinar parece que vai ser um sucesso pelo número de adesão que tem. Gostaria também de vos lembrar que dia 20 de outubro, isto para quem é membro associado à FRIARC, não se esqueçam de vir votar. A FRIARC vai a votos. Há uma nova direção que, portanto, vai ser eleita e acompanhem sempre os e-mails da FRIARC para poderem estar presentes e atualizados sobre as eleições que irão decorrer dia 20 de outubro. Irão receber uma carta onde poderão votar e, portanto, não se esqueçam de agora ter digamos, este direito e este dever com a FRIARC, com a vossa associação. Só assim é que todos nós podemos progredir na nossa profissão, portanto, dentro do ar-condicionado, dando força a associações que estão direcionadas para a nossa profissão. Portanto, todos nós dependemos uns dos outros, não se esqueçam disso. E por aqui termino. Agradeço a todos o facto de nos terem acompanhado sempre nos webinars, deram-nos sempre muita força e eu então passaria o webinar para o engenheiro Luís Neto, vice-presidente da FRIARC e coordenador do CIARC, já sabem que é o Congresso Ibero-Americano que a FRIARC está a organizar para os dias 3 e 4, de 4 a 6 de maio de 2022. Portanto, estejam sempre com as vossas associações, estejam sempre com as vossas profissões. Até breve. Obrigado, Luís Neto. Ok, muito obrigado, engenheiro Odete. As boas-vindas a todos os participantes em este webinar. Eu devo dizer que até estou duplamente feliz hoje aqui, duplamente não, triplamente, quadruplamente. Ora, vamos lá ver porque é que eu estou tão feliz. Bom, primeiro porque já há muito tempo não fazíamos nenhum webinar, já fizemos uma pausa para descanso do pessoal, como se costuma dizer. E daí que até este início do webinar tenha sofrido aqui alguns constrangimentos e atrasos, porque a malta já não sabe como é que isto se faz, já perdemos aqui um bocadinho a nossa prática. Essa é a primeira felicitação que eu faço, é retomarmos a atividade depois de férias. A segunda felicitação tem a ver com o tema hidráulica, e a engenheira Odete já frisou e muito bem que estes conceitos de hidráulica estão a ficar esquecidos, estão a ficar perdidos e há muita necessidade dos profissionais, os jovens profissionais e outros que não são tão jovens, mas que não trabalharam nesta área, de aprenderem ou reaprenderem este tema. E depois o nome do engenheiro Rui Figueiredo, que eu não conheço, acabei de conhecer, digamos, mas a felicidade que ele me traz é esta, é que o meu professor de transmissão de calor também se chamava, e chama, Rui Figueiredo, na Universidade de Coimbra, e, portanto, espero que eu não saia aqui com má nota da transmissão de calor. E, sem mais delongas, vou então passar a apresentar aqui o nosso distinto colega.
e é engenheiro mecânico, e isso só por si faz dele boa pessoa, obviamente. E, portanto, ok. Então, vamos ver o perfil académico e profissional do engenheiro Rui Figueiredo, e começo por dizer que exatamente é engenheiro mecânico, foi formado por uma escola de referência que todos conhecem, o ISEL, aqui em Lisboa, mas obviamente é mais do que isso, e podem ver aqui em breves palavras o que é o percurso profissional do nosso palestrante. Trabalhou 2 anos na comercialização e reparação de bombas de vácuo, também teve uma experiência relativamente longa na KPSB Portugal, nas funções de comercial interno para a área de bombagem nos edifícios, bombagem, obviamente, estamos a falar, cá está, dos conceitos de hidráulica. Também tem ligação aos cursos na área de segurança contra incêndios, como sabemos, a bombagem hidráulica, os grupos hidropressores, etc., fazem parte aqui do manancial e tem uma especificidade muito grande dentro da hidráulica. E atualmente trabalha na EBARA, onde presta apoio técnico a gabinetes de projeto e instaladores e dá apoio aos comerciais externos na elaboração de propostas de pós-venda, de propostas e pós-venda. E, portanto, assim, em poucas palavras, é este o perfil do nosso orador, só para não pensarem que a gente convidou aqui uma pessoa qualquer para vir dar uns bitates. Ou seja, nós temos sempre aqui um cuidado acrescido. E feito desta maneira muito ligeira e muito brincalhona a apresentação do nosso convidado, há uma parte que digo sempre que tudo isto é possível por causa dos nossos membros beneméritos, os membros beneméritos da EFRIARC, que são cada vez mais, e desde a última vez que estivemos online, já temos mais um cromo na caderneta, que é aquela empresa que está ali no fundo, a SEST, que é de um associado nosso, já agora, do engenheiro Miguel Cavic, e se calhar no próximo webinar até já lá temos mais um selo, mais um bocadinho, e temos aqui o bingo completo. Bom, brincadeiras à parte, estes são os apoios das empresas que têm suportado estas atividades gratuitas, desde que começámos este ciclo de webinars com o início da pandemia e que ainda não terminámos, como é óbvio. E, portanto, os nossos agradecimentos aos nossos membros patrocinadores, mais concretamente membros beneméritos. Já sabem, ou se não sabem, ficam a saber que questões que decorram da apresentação do engenheiro Rui Figueiredo, né, vão surgir questões concretas, dúvidas, há 2 formas de as esclarecerem. Uma é através do bate-papo aqui do próprio Zoom, façam uma mensagem, escrevam para todos, ou escrevam diretamente para mim, Luís Neto, as vossas questões que no fim da sessão, se houver tempo, tentaremos que o engenheiro Rui Figueiredo as responda de imediato ao vivo e a cores. Se não houver hipótese disso, ou se a questão for demasiado, complexa, então a alternativa é enviarem um e-mail diretamente ao Sr. Engenheiro Rui Figueiredo, tem aqui o endereço de e-mail, e depois é só aguardar que ele tenha tempo para dar a devida resposta. E sem fazer perder mais tempo, eu vou dar a palavra então ao engenheiro Rui Figueiredo, dizer-lhe que o ecrã é seu, vou aqui parar a minha partilha e vamos ouvir então o que traz para nos dizer. Muito obrigado. Ora, veja se consegue partilhar a tela, só para garantirmos que sim. Sim, ok. Vamos lá começar. Sou eu que ainda está o seu Gério. Agora sim. Já estava aqui. Ok. Muito bem, acho que já estamos todos a ver. Já está, ok. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelas vossas palavras amáveis e por esta oportunidade de fazer esta apresentação aqui na EFRIARC. Vamos começar então por esta apresentação técnica de conceitos de hidráulica aplicados à bombagem. Vamos começar então com o conteúdo programático, que é que vamos falar. Uma breve introdução de mecânica dos fluidos, só uma introdução muito rápida, porque são conceitos básicos que muitos já terão, só para recordar.
e depois entraremos nas bases matemáticas, conservação de energia, todas as equações que governam o funcionamento das bombas. Depois, aspectos mais práticos com as curvas de funcionamento, tipos de curva, modificação das curvas, combinações de curvas, variação de velocidade, todas essas coisas. E depois o último ponto, aspectos particulares na instalação de bombas, em que estes cálculos matemáticos de hidráulica nos podem ajudar a evitar problemas na instalação. Então começamos com a mecânica dos fluidos, que é a base de estudo aqui da hidráulica na bombagem. Podemos analisar em termos dinâmicos e estáticos. Em termos dinâmicos, as principais grandezas são o caudal, a viscosidade, a velocidade de escoamento, são tudo conceitos que já conhecemos, penso eu, simples. As fórmulas que as governam. Depois, na parte da estática, a pressão é sem dúvida a mais importante. É uma força por uma unidade de área, mas aqui na parte da hidráulica podemos traduzi-la por uma variação da densidade do fluido, a aceleração da gravidade e uma altura. Portanto, há uma relação aqui muito direta entre a altura e a pressão. E, no fundo, aqui na bombagem, acabamos sempre por utilizar uma altura manométrica em metros, em vez de utilizarmos a pressão em bar. Bem, a razão é que a altura manométrica não é dependente do fluido. Para vários fluidos com várias densidades, a altura manométrica será a mesma, mas no fundo para um fluido mais denso teremos que aplicar mais potência na bomba para atingir a mesma altura. E no fundo esta relação entre a pressão e a altura, podemos, através aqui desta fórmula, chegar à conclusão que, por exemplo, um bar é equivalente a 10 metros de coluna de água. Portanto, é uma relação aproximada, muito simples de fazer. Qualquer pressão mencionada em bar pode ser facilmente convertida em metros de coluna de água e vice-versa. Portanto, avançando aqui, também é importante referir que geralmente falamos sempre em pressão relativa e não em pressão absoluta, porque a pressão atmosférica está presente em todo o sistema, tanto na aspiração como na compressão, portanto não vale a pena contarmos com ela, e os instrumentos de medida que temos no local geralmente são manómetros, que medem só a pressão relativa. E aqui temos a figura, um barómetro tradicional de mercúrio, que mede só a pressão atmosférica. Portanto, nos equipamentos que temos no local, iremos medir sempre só a pressão relativa. Depois, a densidade também é um conceito importante na estática. Portanto, define fluidos mais densos ou menos densos, mas no fundo vamos falar quase sempre em água. Portanto, só se nos desviarmos disso é que teremos que entrar em conta com a densidade do fluido. Depois, aqui uma curiosidade, que é a analogia hidráulica. A lei de Ohm, que conhecemos bem de eletricidade, que nos relaciona a intensidade de corrente com a tensão, tem uma equivalência muito direta com a lei de Poiseuille, menos conhecida da hidráulica, mas com uma grande relação, para além de matemática. Podemos equivaler o caudal à intensidade de corrente e, tal como está aqui nos exemplos, podemos relacionar uma restrição numa tubagem com uma resistência num circuito elétrico, uma bateria à bomba e, portanto, num circuito elétrico, se queremos que passe mais corrente, temos de ter um cabo mais grosso. Em hidráulica é a mesma coisa.
se queremos que passe mais caudal, teremos que ter um tubo de diâmetro maior. Portanto, apenas uma curiosidade, que mesmo em termos matemáticos as equações são muito idênticas. Depois, entrando aqui propriamente na parte da bombagem, o essencial para conhecer o funcionamento das bombas é a conversão energética. Neste caso aqui, o caudal que entra na bomba, a energia desse fluido que entra na bomba, inicialmente é transformada em energia cinética no impulsor, ou seja, em energia de velocidade, e posteriormente, ao longo da voluta, a voluta é o que chamamos esta forma do corpo de uma bomba centrífuga em forma de caracol, vai sendo progressivamente transformado em energia de pressão, que é a curva que está aqui a verde. Portanto, ao longo do percurso de tubagem e dentro da bomba que está aqui indicado, é o que vai acontecendo à energia, é o que está aqui indicado nestas curvas. E temos uma energia total que cresce dentro da bomba com, no fundo, a potência do motor elétrico que está instalado. Mas, no fundo, o que nós queremos é este aumento de pressão que está aqui indicado nesta curva a verde. Mas, para chegar lá, temos que, inicialmente, converter a energia cinética dentro do impulsor. Historicamente, muitas pessoas se dedicaram a esta análise da conservação de energia. Não vou perder tempo a ler nada disto, mas é só para termos uma ideia de que este trabalho foi sendo construído em cima do trabalho de quem anteriormente pensou nele, e chegamos a pessoas importantes na parte da bombagem, como Daniel Bernoulli e Leonhard Euler, que deduziram as principais fórmulas matemáticas que neste momento utilizamos para a área da bombagem. Ora, então, o que é que resulta disto? Leonhard Euler destacou-se como um grande matemático em muitas áreas, mas também aqui na bombagem, pela análise vetorial das velocidades de escoamento do fluido dentro da bomba. Isto é especialmente importante para os fabricantes da bomba, para a construção do impulsor e da voluta. São estas equações que vão governar como é que o fabricante deve construir a sua bomba. Temos velocidades absolutas, tangenciais e angulares do fluido. Com estas velocidades e esta análise, podemos chegar a equações de binário, potência, altura manométrica, pela análise destas formas vetoriais. No entanto, aqui o mais importante e o objetivo principal desta análise é chegar aqui no final, a que esta velocidade tangencial C2 seja alinhada com a voluta da bomba. Isto só vai acontecer num ponto de melhor eficiência de funcionamento das bombas, como já vamos ver à frente, porque quando nos afastamos desse caudal óptico, esta velocidade C2 já não vai ser tangente à voluta da bomba. No entanto, é esta a condição que se pretende e, idealmente, seria sempre execuível. Passando agora às equações de Bernoulli, estas são essencialmente importantes para o utilizador da bomba e ajudam-nos a perceber que pressão é que necessitamos na bomba, analisando o nosso sistema. É, no fundo, uma equação de conservação de energia e, resolvendo a equação aqui para a área da hidráulica, chegamos à conclusão que a potência que necessitamos neste ponto P2, que no fundo é o que nos interessa para calcular a pressão necessária na bomba, resulta de 3 fatores. E estes 3 fatores são importantes e válidos para qualquer bomba em qualquer situação. Esta é a vantagem e a versatilidade desta equação. O primeiro termo da equação
é a pressão que necessitamos no final. Se tivermos uma torneira ou algum equipamento que necessitamos de alimentar, como um esquentador ou algo assim no edifício, iremos precisar geralmente de 1,5, 2 bar no final. Portanto, temos que contar com esse valor de pressão no final. Se precisarmos apenas de um escoamento para alimentar um depósito atmosférico, não vamos precisar deste termo. O segundo termo são as perdas de carga, que temos que calcular tanto na tubagem de aspiração como na tubagem de compressão, todos os componentes que lá estiverem instalados, válvulas de retenção, válvulas de seccionamento. Podemos fazer um cálculo muito preciso destas perdas de carga, ou então estimá-lo muito por alto, consoante o tipo de cálculo que estejamos a fazer. O terceiro termo é o desnível geométrico. É apenas a diferença de cotas entre o nível de água na aspiração e a descarga na compressão. Vamos ver então um exemplo prático de como aplicar isto. Neste edifício, por exemplo, temos um hidropressor e uma bomba submersível. Vamos considerar que temos uma loja, 4 pisos de habitação, com 8 apartamentos, uma cave, uma altura média por piso de 2,8 metros e o abastecimento de água do hidropressor com uma ligação direta à rede que, segundo a informação do sítio onde está o prédio, nos asseguram 3 bar de pressão mínima na aspiração. Portanto, como já vimos, os 3 bar irão equivaler sensivelmente a 30 metros de coluna de água. Calculando este hidropressor, como vimos há pouco, a pressão necessária no final poderemos considerar cerca de 1,5 bar, ou seja, 15 metros de coluna de água. O desnível geométrico será até ao ponto mais desfavorável, como temos no somatório 6 pisos por 2,8 metros, 16,8 metros no total. Poderíamos calcular estas perdas de carga ao longo desta tubagem toda de compressão de uma forma muito precisa, mas num cálculo mais expedito, que é o que nos interessa agora, podemos considerar 20% do desnível geométrico máximo. Então consideraremos 3,36 metros de coluna de água. Somando todos estes valores, teremos aqui estes 3 componentes, menos os 30 metros que teremos à entrada do hidropressor, que ele não necessitará de dar. Portanto, no fundo, o hidropressor só precisa de fornecer 5,16 metros de coluna de água. Outro caso seria aqui a bomba submersível. O que é que muda neste caso? No fundo, não vamos precisar de pressão no final. Ela vai descarregar para um coletor à pressão atmosférica, portanto, não precisamos de injetar aqui água à pressão. O primeiro termo não existe. O segundo termo é o desnível geométrico, que neste caso podemos considerar aqui 2,6 metros. É apenas o desnível entre o nível mínimo de água no poço e o coletor, onde é descarregado. E podemos fazer, neste caso, um cálculo de perda de carga mais preciso, contando com a tubagem, as curvas, as válvulas, e chegando a uma conclusão de que temos 20,3 metros de coluna de água de perdas de água. Portanto, neste caso, vamos ter apenas 2 termos para somar, 3,4 metros de coluna de água. Não tenho aqui neste exemplo, mas se tivéssemos bombas de ar-condicionado, teríamos apenas então um dos termos, que seria as perdas de carga, porque no anel fechado o peso de coluna de água que temos na aspiração é igual à pressão que necessitamos de colocar na compressão, porque temos um anel fechado, e então não temos desnível geométrico nem pressão no final. Temos só perdas de carga a calcular em todo o anel de tubagem da bomba de ar-condicionado. E, portanto, esta é a vantagem da equação de Bernoulli. Em qualquer situação, consideramos quais são estes 3 termos e conseguimos saber qual é a potência necessária na bomba. As leis de afinidade são leis que regulam o funcionamento também das bombas e que estabelecem a relação entre a velocidade de rotação ou o diâmetro. Aqui estas 3 equações estão resolvidas em relação
à velocidade de rotação, este N, mas poderíamos também estar aqui um D de diâmetro do impulsor. Esta é uma curva típica de catálogo de uma bomba centrífuga, e estas curvas que estão aqui desenhadas a azul representam os vários diâmetros do impulsor que estão aqui indicados. Portanto, com recurso a estas equações muito simples, conseguimos, a partir de um ponto de funcionamento num diâmetro de impulsor, encontrar um segundo ponto de funcionamento no outro diâmetro de impulsor que pretendamos. E podemos também inferir daqui que o caudal é proporcional à velocidade de rotação, é quadraticamente proporcional à altura, e a potência varia com o cubo da velocidade de rotação. Portanto, sempre que variamos a velocidade de rotação dentro do impulsor, vemos que há uma relação muito negativa com a potência. A potência cresce de forma cúbica com estas variações, portanto, daí devemos ter esse cuidado. Temos aqui um exemplo prático, eu não vou falar nele, porque estas relações existem já nos programas de seleção de bombas que temos, em que colocamos apenas um ponto de funcionamento e o programa de seleção online de qualquer fabricante dá-nos logo o diâmetro de impulsor correspondente ao ponto de funcionamento que pretendemos. Mas, no fundo, essa relação provém destas equações de leis de afinidade. Depois, as equações de Navier-Stokes são importantes porque relacionam de uma forma simples também a pressão e o caudal numa bomba com a sua eficiência e, portanto, num exemplo prático possível de aplicação desta equação seria termos um caudal e uma altura conhecidos que calculamos, né, como calculámos atrás, e queremos saber que potência é que vamos necessitar no motor desta bomba. Sem saber qual o modelo de bombas, sairmos procurar modelos de bombas, nem nada disso, conseguimos estimar a eficiência média de uma bomba, andará entre os 60% e os 85%. Vamos considerar neste caso que temos uma eficiência de 70%, e então com estes dados, apenas com o caudal e a altura e a eficiência, conseguimos saber que a bomba vai consumir 16,4 kW ou vai necessitar desta potência. E então, sabendo as potências nominais dos motores elétricos, a potência que está imediatamente acima será 18,5 kW. Portanto, se tivermos a estimar num projeto a potência necessária para uma certa bomba, peço desculpa, saltei aqui, conseguimos, sem escolher nenhum modelo de bomba, saber aproximadamente a potência necessária para esta bomba. Prosseguindo, vamos saber como é que chegamos então às curvas de funcionamento das bombas. Estes são todos os componentes que podemos ter no sistema de bombagem. Estas são as perdas que teremos no sistema, eventualmente num variador, no motor, no acoplamento, internas da bomba, e nas tubagens de aspiração e compressão. Portanto, numa potência total que temos de alimentar elétrica a este sistema, vamos extrair apenas uma potência útil no ponto de abastecimento final que se pretende desta bomba. Geralmente, nas curvas das bombas são apresentadas as potências P2, no fundo é a potência que é necessária no motor. E também, se estivermos a selecionar esta bomba, por exemplo, num programa online de seleção, como já vamos ter acesso também ao motor que vai estar acoplado a esta bomba, podemos saber logo a eficiência do motor e todas as perdas associadas, e também esse programa vai-nos conseguir também já dar a potência P1. Estas designações P1 e P2 são comuns a todos os fabricantes, e geralmente esta P2 representa a potência que é apresentada na curva de catálogo, e esta P1 será a potência elétrica necessária a alimentar o sistema. A potência P3 e P4 são geralmente muito pouco utilizadas porque são potências internas do fabricante.
que é que são então estas perdas ao longo do sistema? Temos perdas mecânicas na bomba, de fricção hidráulica entre as peças móveis e estáticas. Temos perdas no empanque e nos rolamentos, porque obviamente são estas peças que estão em contacto e que eventualmente terão perdas mecânicas por fricção. Teremos também perdas por fugas, eventuais fugas externas no empanque, ou fugas internas através aqui dos anéis de desgaste, que estão lá para terem um contacto muito próximo, mas haverá sempre alguma fuga. Existem também sempre furos de equalização de pressão no impulsor, porque existe uma potência mais baixa na aspiração do que na compressão, e então, havendo aqui uma pressão mais alta deste lado, existiriam sempre forças axiais no veio que fariam com que os rolamentos que tivessem que ser aplicados nas bombas também tivessem que poder sofrer cargas axiais. Como se evita isso, aplicam-se furos de equalização de pressão no hidropressor para evitar ter rolamentos axiais nas bombas. Temos também perdas por recirculação dentro do impulsor, como na parte interior e exterior da pá existem velocidades de escoamento diferentes e existirá eventualmente também recirculação dentro do impulsor. Perdas por fricção hidráulica ao longo de todo o escoamento de fluido por dentro da bomba, existirão perdas por fricção hidráulica. E as tais perdas por choque que falámos no início, porque só numa condição ideal de caudal é que teremos a velocidade de escoamento C2 tangencial à voluta, e neste caso não o temos, portanto, temos perdas de choque devido ao vetor de velocidade que sai do impulsor chocar com a voluta. Resumindo todas essas perdas, estas é a variação das perdas com o caudal, e como vimos, as perdas por choque terão um mínimo no caudal ótimo, sempre que nos desviamos disso, elas aumentam. Temos aqui também desenhada a curva teórica de Euler para um impulsor com pás para trás, e retirando essa curva teórica de Euler de todas as perdas, resulta-nos aqui este formato típico das curvas das bombas. E fica aqui explicado porque é que a curva da bomba tem este formato, porque é retirarmos todas as perdas à curva teórica de Euler. Chegamos então às curvas de catálogo. Elas geralmente são sempre assim apresentadas com vários diâmetros possíveis do impulsor. A eficiência pode ser apresentada desta forma, com curvas de isorrendimento, como está aqui representada a verde, ou pode ter uma curva independente aqui em baixo com a curva de eficiência para cada diâmetro de impulsor. Haverá sempre indicação da velocidade de rotação, da densidade do fluido a que se refere esta curva. Como vimos, geralmente é sempre a água, a densidade que está aqui indicada. Se tivermos outro tipo de fluido, estas curvas já não serão aplicáveis. A potência será mais elevada se a densidade for mais elevada. O recorte do impulsor pode ser reto ou diagonal, como está aqui indicado. É uma situação menos comum, e nos impulsores de menor diâmetro está aqui indicado 2 diâmetros de impulsor que se reportam efetivamente aqui estes 2 diâmetros numa retificação diagonal do impulsor. Estas são as curvas de conjunto, representam todos os modelos, todos os tamanhos de um determinado modelo. Se soubermos o caudal e a altura, podemos vir aqui e determinar logo qual o modelo de bomba que necessitamos. Se estivermos a analisar num catálogo em papel, é claro que se for numa seleção online, já o programa nos dará logo automaticamente qual a bomba, qual o modelo selecionado, e geralmente não temos acesso a estas curvas de conjunto com todos os modelos.
Poderemos ter vários tipos de curvas de funcionamento, uma curva mais típica, gradualmente crescente, uma curva mais inclinada, geralmente para bombas multicelulares, para caudais mais baixos e alturas mais elevadas, uma curva mais plana para bombas de maior dimensão, como bombas de câmara bipartida, em que é preciso ter atenção em relação à variação de velocidade. Se selecionarmos um ponto de funcionamento numa zona muito plana da curva, o sensor de pressão vai ter muito pouca margem de manobra para conseguir fazer um controle efetivo da velocidade. Portanto, é um cuidado que temos que ter neste tipo de curvas mais planas. Poderemos também ter um caso mais raro de termos zonas das curvas crescente decrescente, onde não devemos também selecionar um ponto de funcionamento, porque para uma mesma pressão poderemos ter dois caudais possíveis e, efetivamente, na realidade o que vai acontecer é que a bomba vai oscilar violentamente entre esses dois pontos de diferente caudal. Portanto, já não devemos selecionar a bomba mais à esquerda da curva, como vamos ver, mas esta é mais uma razão para não o fazer neste tipo de curvas. Depois, muito importante também é a curva do sistema. Vemos aqui que ela é o resultado daqueles três componentes que vimos atrás da equação de Bernoulli. Aqui a azul, a pressão residual no final, depois a altura geométrica, a diferença de cotas, e depois, por fim, as perdas de carga, que são as únicas variáveis com o caudal. E, no fundo, vão ser estas perdas de carga que definem esta variação desta curva aproximadamente quadrática. No fundo, esta curva do sistema é importante porque vai ser sempre o encontro desta curva com o da curva da bomba, o ponto de funcionamento efetivo. Se aqui neste exemplo, se pretendermos este ponto de funcionamento a vermelho, o que vai acontecer é que o ponto efetivo vai ser o encontro desta curva do sistema com a curva da bomba. Geralmente em bombas centrífugas, para ar-condicionado, para as aplicações, faz uma retificação milímetro a milímetro do impulsor e geralmente este fenómeno não é muito visível, mas, por exemplo, se estivermos a falar de bombas submersíveis em que não existe a retificação do impulsor, então isto já se pode tornar mais visível em muitos casos. Depois, curva da fiabilidade. Isto reflete, efetivamente, porque é que nos devemos aproximar o mais possível do ponto de melhor eficiência que estará sempre assinalado nas curvas de funcionamento das bombas. O ideal é mantermos, efetivamente, entre menos 10% a mais 5% deste valor, mas podemos, de forma aceitável, chegar a menos 30% e mais 15% deste caudal. Todas as consequências possíveis, se não o fizermos, estão aqui indicadas. A vibração também da bomba estará no mínimo no caudal ótimo. O MTBF também estará no máximo na zona do melhor eficiência. E, portanto, até muitas vezes as curvas não são desenhadas para trás de um certo ponto e para a frente de um certo ponto, onde não devemos mesmo utilizar a curva da bomba. Depois, aqui geralmente, para controlar o caudal necessário ou pretendido numa bomba, se a instalação já é existente, podemos muitas vezes utilizar uma válvula de seccionamento na compressão para reduzir o caudal dessa bomba, sem efetuar a retificação do impulsor. Aqui neste exemplo podemos ver que se o fizermos mantendo o impulsor, vamos deslocá-los até aqui este ponto número 2. Efetivamente conseguimos atingir o caudal que pretendemos, de 380 metros cúbicos por hora neste exemplo, mas se o conseguirmos através da retificação do impulsor, como está aqui neste ponto 1, é claro que este exemplo está aqui exagerado para se perceber melhor, e se nos deslocarmos até o impulsor mínimo, atingimos o caudal que pretendemos, mas com uma grande poupança de energia.
ou seja, a retificação do impulsor é sempre importante para nos aproximarmos do ponto de funcionamento pretendido e não utilizarmos uma solução de recurso no terreno, fechando a válvula de compressão para atingir o caudal pretendido. Portanto, a seguir temos outra possível modificação de curva, é a variação de velocidade. As curvas são muito idênticas aos vários diâmetros do impulsor, no entanto, agora como estão aqui indicadas, são diferentes velocidades de rotação. A principal diferença notória são as curvas de isorrendimento. Como atrás tínhamos aqui várias curvas circulares, agora temos estas curvas que indicam que a eficiência se mantém consoante nós baixamos a velocidade de rotação. Se retificarmos o impulsor, vamos sempre diminuindo a eficiência para cada impulsor quanto mais o recortarmos. Portanto, em variação de velocidade o que se faz sempre é geralmente manter o impulsor máximo, para mantermos a máxima eficiência. E se virmos aqui, temos dois exemplos de curvas do sistema, uma curva muito plana e uma muito inclinada. A curva número 2 é uma curva em que existe uma grande pressão residual e um desnível geométrico elevado e perdas de carga muito baixas. Geralmente isto corresponde a uma aplicação para hidropressores ou para bombas submersíveis de esgoto. A curva número 1 acontece mais geralmente em sistemas de ar-condicionado, em que só existe a componente de perdas de carga. E, como se vê, adapta-se muito bem à variação de velocidade, porque vai acompanhar a curva de máximo rendimento. E, portanto, também no ar-condicionado que temos os maiores ganhos por esta via, com a variação de velocidade. Depois, o que é que pode modificar mais as curvas de funcionamento das bombas? A erosão e o desgaste. Vemos aqui que o que vai acontecer é que a curva também vai baixar. No entanto, a grande diferença é que a curva de potência ao mesmo tempo vai subir. E se no local tivermos a curva de catálogo desta bomba e conseguimos medir o caudal e a altura no local e medir estes pontos na curva e assinalarmos a curva de catálogo, vamos ver que se existir um desvio e eventualmente não sabemos porquê, se for erosão e desgaste, o que detectamos é que a potência consumida vai ser superior. Portanto, aí conseguimos perceber que essa alteração se deveu a erosão e desgaste. Depois, a combinação de bombas. Podemos combiná-las em série ou em paralelo. Se as combinarmos em série, o intuito é criarmos mais altura. Poderíamos usar várias bombas em isolado e juntá-las, como está aqui indicado. No entanto, há vários cuidados que temos que ter no ligar e desligar da bomba e portanto, isso pode criar alguns problemas. Ou seja, no fundo, o que nós fazemos quando prendemos bombas em série é colocar bombas multicelulares. São um grupo monobloco coeso que não tem esses problemas. Portanto, no fundo, o que vai acontecer é que nós conseguimos somar estas curvas em altura e numa bomba multicelular temos sempre a indicação do número de andares. Neste caso, o que está aqui indicado, temos desde 1 a 16 andares no corpo e, portanto, temos indicação geralmente sempre só para o primeiro estágio da potência. Se quisermos saber a potência para um estágio intermédio, somamos o número de estágios que temos na bomba. Depois, se pretendermos, então, mais caudal, o que fazemos é colocar bombas em paralelo.
E aqui vemos a curva que, em vez de somarmos em altura, somamos na horizontal para obter mais caudal. No fundo, um exemplo disto mais usual é um hidropressor. Que vantagens é que temos em fazer isto? Temos mais fiabilidade, temos redundância de bombas, geralmente até colocamos uma bomba de reserva ativa, ou seja, se falhar uma das bombas, continuamos a ter outras bombas disponíveis e então não temos o caudal total, mas temos algum caudal disponível. Temos também a vantagem da poupança energética, porque, por exemplo, no edifício temos horas de funcionamento com pouca exigência de caudal e então podemos ter só apenas uma das bombas a funcionar e não ter uma grande bomba a funcionar. Outro cuidado a ter aqui é que, se pretendemos o ponto de funcionamento 1 com 2 bombas a funcionar e uma de reserva, devemos desenhar sempre a curva do sistema para verificar que as bombas a funcionar isoladamente continuam a estar a funcionar dentro da sua curva de maior fiabilidade. Ou seja, poderíamos pensar que o ponto de funcionamento com apenas uma bomba seria aqui o ponto 3. No entanto, como este sistema é um único sistema, o hidropressor, a curva do sistema é uma única curva e não são várias curvas. Então, o ponto de funcionamento, com apenas uma bomba a funcionar, será o ponto de funcionamento 2. Geralmente, como os hidropressores, a perda de carga é sempre baixa, esta curva vai ser plana e vai ser fácil colocá-la aqui a encontrar-se com apenas uma bomba em funcionamento. No entanto, é sempre bom verificar isto. Depois, tipos de instalação. Este é um tipo de instalação normal, aspiração positiva, ou seja, o que nós chamamos quando a altura de água na aspiração está acima do eixo das bombas. Portanto, também podemos dizer que temos bombas em carga. O que é que temos neste tipo de instalação? Geralmente sempre uma válvula de corte na aspiração e uma válvula de corte na compressão e uma válvula de retenção na compressão. Temos um cone excêntrico para não haver bolsas de ar na tubagem de aspiração e possivelmente um crivo na aspiração. Se formos para bombas não em carga ou aspiração negativa, ou seja, com o nível de água abaixo do eixo da aspiração das bombas, vamos ter que ter muito mais cuidados neste tipo de instalação. Ou seja, se nesta instalação de aspiração positiva tínhamos uma velocidade recomendada da aspiração de 1,8 metros por segundo, já vamos ter apenas 1,5 metros por segundo na aspiração negativa para baixar as perdas de carga. Também, como vamos ter que aplicar uma válvula de P na aspiração no fundo do depósito, já não vamos precisar de colocar uma válvula de retenção na compressão. Também já não vamos precisar de colocar uma válvula de corte na aspiração, porque para manutenção isso já não vai ser necessário. Depois, também a tubagem horizontal deve ter uma pendente crescente de 1 a 2%, para evitar bolsas de ar, e todas as curvas devem ser de raio largo, também para baixar as perdas de carga ao máximo. Porque é que isto é importante? Porque, essencialmente, em condições de aspiração negativa, é quando predominantemente se dá esta situação de cavitação. O que é então esta cavitação? Como vimos no início, esta curva de pressão ao longo do sistema e dentro da bomba tem este formato, ou seja, podemos ter uma condição em que o abaixamento de pressão dentro da bomba, assim que se aumenta a velocidade, pode descer abaixo da tensão de vapor do fluido. E nesta zona que está aqui assinalada, vamos ter vaporização do fluido que está a ser bombeado. Ou seja, isto não seria o problema acontece quando mais à frente a pressão sobe, essas bolhas de vapor que foram criadas vão colapsar de forma dramática, ou seja, vai-se criar um microjato de fluido supersónico que vai atingir a superfície e é tão violento que vai arrancar mesmo pedaços de metal da bomba.
Portanto, os fatores que contribuem para que isto possa acontecer é, como vimos, a aspiração negativa, a velocidade de rotação da bomba elevada, ou a temperatura do fluido ser elevada, o que causa que esta reta seja mais elevada, ou seja, a tensão de vapor é mais alta. Existem perdas de carga elevadas na tubagem de aspiração, ou a bomba selecionada em si tem mesmo um NPSH requerido demasiado elevado. Já vamos ver o que é este NPSH e o que é que nos pode ajudar para evitar a cavitação. No fundo, o que pode acontecer, isto são os exemplos práticos do que acontece em cavitação, é um evento muito destrutivo. Para quem está próximo da bomba, a observar um fenómeno de cavitação é mesmo como se a bomba fosse atravessada por pedras, ou seja, ou esferas metálicas, juntamente com o fluido. E é um fenómeno muito audível. E então chegamos ao conceito de NPSH. Como é que o podemos utilizar para evitar este fenómeno de cavitação? Ele é particularmente útil em condições de aspiração negativa, como vimos. O que quer dizer Net Positive Suction Head, o que em português, numa tradução livre, pode significar uma altura livre positiva de aspiração. Ou seja, temos aqui dois conceitos de NPSH. Um NPSH requerido e um disponível. O requerido é determinado empiricamente pelo fabricante, ou seja, é determinado em banco de ensaios para cada modelo. Ele é testado a vários caudais e depois é traçada uma curva de NPSH. Essa curva de NPSH requerida é sempre fornecida na curva de catálogo de cada modelo, para que quem vai utilizar a bomba possa consultar este valor. Depois, o NPSH disponível é o que é calculado para cada tipo de instalação. E é esse NPSH que vamos calcular. No fundo, o que temos que garantir é que este disponível é maior que o requerido pela bomba. Esta é a forma que temos que usar e o que vai garantir é que esta curva de pressão da bomba que está aqui a verde vai estar sempre acima da tensão de vapor do líquido que é bombeado. Seguindo para um exemplo, vamos aplicar este conceito de NPSH. Esta é uma curva que foi retirada de um programa de seleção para este modelo de bomba. Imaginemos que temos um caudal de 90 metros cúbicos por hora, a uma altura de 40 metros de coluna d'água. O ponto está aqui assinalado e vamos ver cá em baixo que na curva de NPSH este ponto corresponde a um NPSH requerido de 2,588 metros de coluna d'água. O que é que temos que saber mais? A pressão atmosférica. Há tabelas amplamente disponíveis na internet para sabermos qual a pressão a uma determinada altitude. Vamos imaginar estes 350 metros acima do nível do mar, a uma temperatura de 35 graus. Também necessitamos saber a pressão de saturação do líquido, ou também chamada tensão de vapor, ou seja, é a pressão a que ela vaporiza a uma determinada temperatura. Estas tabelas também existem amplamente disponíveis, podemos consultá-las, e para a água a 35 graus, neste exemplo, chegamos a este valor de pressão de saturação. Depois, também precisamos saber qual é o desnível a que está a bomba, não é? O eixo da bomba até ao nível mínimo de água no poço, e consideramos neste exemplo 2,4 metros de altura negativa, porque temos a aspiração negativa. Depois, também as perdas de carga na aspiração, e daí toda a razão de termos feito todos estes cuidados na aspiração das bombas para manter estas perdas de carga ao mínimo. Como tivemos todos estes cuidados, chegamos a um valor de 0,2 metros por coluna d'água estimado. Calculando então a soma de todos estes valores atrás, chegamos a um NPSH disponível de 6,5 metros por coluna d'água. Como tínhamos visto, o requerido pela bomba era 2,588 metros por coluna d'água, portanto temos uma boa margem de segurança neste caso, estamos bem acima do requerido, que é o que se pretende.
em termos práticos, este valor deve ter um intervalo máximo ou mínimo de 1 metro de coluna d'água, ou seja, se tivéssemos aqui 3,5 metros de coluna d'água do NPCH disponível, ainda estaríamos no limite do aceitável para termos a segurança que não teríamos cavitação. Portanto, no fundo, este NPCH representa um cálculo que temos que fazer, tendo em conta que na aspiração temos apenas 10 metros de coluna d'água, que correspondem, no fundo, à pressão atmosférica que temos na aspiração, ou seja, o peso de coluna d'água que temos aqui sobre o líquido na aspiração. Geralmente esta bomba que está aqui indicada é uma bomba não autoaspirante, ou seja, não é autoferrante. Podemos ter também esse tipo de bombas, porque aqui se entrar algum ar na tubagem de aspiração, o que vai acontecer é que a água vai escoar até ao fundo e vamos ter ar dentro da tubagem de aspiração. E uma bomba normal não vai conseguir recuperar dessa situação. Uma bomba autoaspirante vai conseguir fazê-lo porque tem na voluta uma parte sempre cheia com água e vai conseguir funcionar como bomba de vácuo e retirar o ar da tubagem de aspiração. Geralmente só se utiliza essas bombas se tivermos estas condições de aspiração negativa, porque têm menor eficiência do que estas bombas normalizadas. E, portanto, são estes os cuidados que temos que ter nestas situações. E é o fim da apresentação. Portanto, agora acho que se alguma dúvida existir. Eu julgo que foi muito exaustivo. Eu diria que teve aqui um mini curso completo, bem colorido, bem ilustrado sobre todos estes conceitos. Foi um prazer ouvi-lo. Eu levanto aqui às pessoas que estão a assistir, se subsistiram dúvidas sobre o que o Sr. Engenheiro Rui Figueiredo teve a explicar. Até agora não entrou nenhuma questão no bate-papo. Presumo que não seja porque as pessoas adormeceram, de maneira nenhuma. Presumo sim é que os conceitos que transmitiu o Sr. Engenheiro foram muito específicos, foram muito claros. Claro que são mais claros para quem já trabalhou estas matérias, mas mesmo para quem seja, digamos, novo, aqui julgo que deu para entenderem o que está aqui subjacente. Gostava de perguntar, Sr. Engenheiro, enquanto não há outras questões, quais são os principais problemas que tem encontrado relativos a tudo aquilo que disse, de bombagem? Quais são os maiores erros, digamos, não sei se podem chamar erros, os maiores problemas? Pois, não era bem o âmbito da apresentação. Os problemas da instalação é algo que dá para outra apresentação, para outro tanto tempo. É algo muito extenso também. Mas sim, eu também me foquei aqui um pouco sobre a aspiração negativa, porque às vezes é também um pouco a ideia errada que existe, que tanto faz colocar a aspiração positiva ou negativa, que também se colocarmos negativa depois teremos alguns cuidados, mas é sempre muito complicado ter todos estes cuidados e que depois corra tudo bem a instalação. Portanto, sempre que possível, devemos tentar colocar as bombas o mais próximo possível do depósito de abastecimento, para não ter estes problemas. Também a colocação de cones cêntricos na aspiração, para não haver problema de acumulação de ar na tubagem de aspiração, que vai diminuir o diâmetro e aumentar as perdas de carga. Não sei que outros problemas agora assim, mas seria outra apresentação contando os outros problemas. Estão aqui a comentar que seria interessante uma apresentação deste género para circuitos fechados. O Sr. Engenheiro já falou um pouco que nos circuitos fechados as coisas
de certa maneira, são simplificadas. Pode falar um pouco mais sobre isso, além daquilo que já disse? Sim, daí é exatamente isso, porque tentem abranger o máximo de situações possíveis e realmente o cálculo, por exemplo, de pressão num circuito fechado é muito mais simplificado, temos só as perdas de carga e eu poderia também ter feito algo mais detalhado sobre cálculo de perdas de carga, com fórmulas empíricas, porque são sempre fórmulas baseadas em ensaios práticos, como Eisen-Williams ou Colebrook, ou amplamente conhecidas, com tabelas ábacos para válvulas, para curvas, 90, 45 graus, todas essas questões, mas achei que era um cálculo demasiado exaustivo para isto e mais empírico e não tão baseado para o âmbito desta apresentação, que serão os conceitos hidráulicos de base. Básico. Sim, mas de futuro também desenvolveremos outras apresentações e poderemos dedicar mais tempo a esse campo também. Eu devo recordar a todos os nossos participantes que no passado já tivemos outros oradores também abordando essa temática. As perguntas não surgem, eu vou só dizer uma coisa muito rápida, já está escrito aqui no bate-papo, mas há pessoas a perguntar, sim, esta apresentação foi gravada e será disponibilizada, possivelmente para a semana, no nosso canal do YouTube. Eu presumo que o Sr. Engenheiro não tenha não apresente nenhum obstáculo a essa difusão. Sim, sem problema. E possivelmente a própria apresentação, em PDF ou coisa assim, também será disponibilizada a quem esteve aqui presente. E o certificado de presença, de participação, a quem o solicitou antecipadamente e esteve presente, né? Não passamos certificados a quem não está. Há uma questão aqui que é um pouco, digamos, eu vou colocá-la, em que tipo de aplicações é atualmente utilizada a aspiração negativa? Eu julgo que a figura é bastante elucidativa. Sr. Engenheiro, pode falar um pouco sobre a aspiração negativa? Sim, efetivamente, em último caso, a minha experiência é mais de bombagem em edifícios, poderia ser mais de bombagem na indústria também, mas geralmente na indústria as instalações são feitas à medida e evita-se sempre essa situação. Em edifícios existentes é quando existe maior probabilidade disso acontecer, e especialmente na bombagem contra incêndios. Num edifício que não tenha condições, ou não tenha, em que a cave não permita colocar as bombas, permita apenas fazer o depósito de aspiração, temos que colocar as bombas por cima do depósito. Não é possível alterar as fundações do edifício existente, portanto temos que recorrer a essa solução. Mas é sempre quando as instalações obrigam a que isso seja feito. Nunca deverá ser por vontade de quem está a planear a instalação. Bem, eu podia dar aqui um exemplo, que não é propriamente aqui do âmbito destas matérias, mas quando nós temos, ou tínhamos, e ainda continuamos a ter, uma bomba a tirar água de um poço, eu não estou a falar de uma bomba de um furo, não é? Uma bomba submersível, mas temos uma bomba cá em cima no terreno a tirar água de um poço e depois levar a água a uma determinada altura, seja para o que for, é um exemplo de uma aspiração negativa. Mas não há aparecer. Sim, diga. Mesmo assim, o limite desta aspiração negativa, como eu disse, o que nós temos disponível são os 10 metros de coluna d'água da atmosfera, que é equivalente a uma atmosfera que temos, só nos permitiria no máximo ter 10 metros de aspiração negativa. Como temos que sempre tirar coisas inevitáveis, como a tensão de vapor e todas essas questões, no fundo, o máximo, mesmo para bombas de autoaspirantes, qualquer catálogo, qualquer fabricante de uma bomba aspirante vai dizer sempre que a aspiração máxima em desnível geométrico são 8 metros. Portanto, nunca podemos ter mais do que isso se tivermos um depósito de aspiração atmosférica. Portanto, se tivermos mais do que isso, temos que recorrer a uma bomba submersível
porque será a única hipótese. Ou então conseguir colocar a bomba lá mais para baixo. Lá mais para baixo, exatamente. Para diminuir essa altura da aspiração. Muito bem. Continua a não haver perguntas, o que é um ótimo sinal. É sinal de que a mensagem passou e foi clara. E eu vou passar a palavra, então, ao engenheiro Álvaro Ramalho, que é o presidente da Comissão Técnica da EFRIARC, para que ele faça aqui a sessão de encerramento. Não temos croquete nem bolinhos, mas palavras temos. Obrigado. Olá, boa tarde. A apresentação do engenheiro Rui Figueiredo fez-me lembrar os meus tempos do técnico professor Falcão, em que, pronto, o assunto era mecânica de fluidos 4 e era o dimensionamento deste tipo de circuladores com voluta, fez-me recordar coisas boas. Eu vou fazer umas palavras breves, porque acho que a apresentação do engenheiro foi muito boa, e por isso, em nome da EFRIAC e da sua comissão técnica, a qual eu represento, agradeço ao engenheiro Rui Figueiredo a excelente comunicação, que para mim serviu um pouco, confundiu-se com uma aula, onde nos apresentou os conceitos básicos de hidráulica e de teoria à prática numa vertente da hidráulica dedicada fundamentalmente às bombas e instalações. Por isso agradeço mais uma vez e agradeço ainda a todos os participantes, deixando ainda uma palavra de apreço aos associados beneméritos da EFRIAC, que mais uma vez nos apoiaram nestes encontros. Por isso, a última palavra, agradecer imenso a sua participação, Rui Figueiredo. Muito bem, parece que, de certa maneira, todos recordamos os nossos professores. Certo. Fico contente com isso também. Muito obrigado a todos pela vossa presença, muito obrigado, engenheiro Rui Figueiredo, em nome da EFRIAC também, agradeço a sua presença. Em breve teremos mais um webinar, ainda não tem data, ainda não foi anunciado, mas podem esperar por isso. E muito em breve, daqui a um mês, mais coisa, menos coisa, teremos o nosso seminário de outono, que decorrerá, depois receberão, obviamente, informação sobre esse evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Adeus.